Chega mais uma ótima terça-feira, seja muito bem-vindo ao nosso Globo Esporte, que hoje está quentíssimo. Começamos o programa de hoje com a vitória de ontem do São Paulo, que fazia um tempão que não ganhava uma. Rogério Ceni terminou o dia sorridente, com boas tiradas. Eu me acho tão bem educado. Eu vi entrevistas de muitos treinadores que não tratavam vocês bem, e eu trato vocês super bem. Eu acho, ao menos que eu trato vocês super bem, né? Claro que falar com a imprensa é só parte do trabalho. Ele tem tarefas bem mais importantes, como, por exemplo, escalar o time. E o escolhido para encarar o Avaí teve Diego Lugano, no lugar de Michael. E eu coloquei o Lugano na sobra, que é o lugar onde ele já jogou no São Paulo e teve sucesso, e também muito pela sua liderança, muito pela figura do Lugano dentro do campo. O uruguaio teve atuação segura. Aos 36 anos, só não mostra a mesma desenvoltura para sair jogando. Lugano. Que foi agora, Lugano? Sorte dele é que na primeira vez em que o sistema defensivo permitiu, Marquinhos isolou. Olha o gol pra fora! Lá na frente, aos 10 minutos, bela ajeitada de Marcinho e primeiro gol de Lucas Prato no Morumbi, feito com o pé. É do São Paulo, é do Prato! Por cobertura, Cueva quase fez o segundo. Foi a melhor chance do peruano no jogo, que foi substituído de novo. Cada vez mais parece não ser uma unanimidade entre os torcedores. Olha a saída do Cueva ali, ó. Alguns vaiando o Cueva e outros aplaudindo o jogador. Honestamente, eu, talvez concentrado no jogo, eu não escutei nenhuma reclamação da torcida quando ele saiu. E ele saiu, na minha opinião, pelo cansaço. Só que a noite era das tiradas de Rogério. E ele ficou sabendo que algumas vaias, na verdade, foram pela entrada do volante João Schmidt no lugar de um armador. Então não era uma vaia para o Cueva, a vaia era para o treinador. Rogério. Já isentamos o Cueva de qualquer problema, que é o mais importante. Porque hoje ele é muito mais importante do que eu para o São Paulo. O São Paulo tem outros jogadores importantes. Luiz Araújo mostrou novamente ser um deles. Primeiro exigiu grande defesa de Kozielinski e já no finzinho partiu para cima de 5 adversários e foi premiado. Vai pra cima, se enrolou, bateu! Gol! É do Luiz Araújo para o São Paulo. 45 do segundo tempo. Não foi lá para um grande público, em campo o time teve as suas dificuldades, mas o São Paulo conseguiu o mais importante. Depois de 3 jogos, voltou a vencer dentro do Morumbi. O jejum não era apenas dentro de casa. Fazia mais de mês que o time não comemorava um apito final. Tem um pouquinho também de alívio numa vitória que nem essa? Ah, com certeza, um alívio. E já que o professor estava num dia de sorrisos, foi questionado até sobre o seu figurino. Eu nem saio, não vou a festa, não vou a lugar nenhum, vou muito pouco a restaurantes, vou muito pouco a lugar algum. Então é o único dia que eu tenho para colocar uma roupa boa. Se vocês não se incomodarem, eu gostaria de vestir assim só uma ou 2 vezes por semana. Este é o São Paulo que o Palmeiras vai enfrentar no sábado, nesse mesmo Morumbi. Um novo astral. E com um treinador de bem com o guarda-roupa, com a torcida e, por que não, também com a imprensa. Talvez eu não tenha o sorriso que outros têm, não consiga ser tão simpático aos olhos de vocês, mas espero que tenha sempre educação e respeito com o trabalho de vocês. Rogério teve motivo para estar feliz ontem em casa? Teve pelo resultado. Teve pelo resultado, estava apertado, né? E pela atuação do time? Não jogou tão bem assim. Teve um primeiro tempo melhorzinho, o segundo caiu bastante, mas o importante pro Rogério agora, nesse momento, era o resultado mesmo, estava pesado. E tem motivo para se preocupar pro clássico de sábado contra o Palmeiras? Muito, tem que se preocupar muito. Mesmo jogando em casa, assim, no Morumbi, né? O time do Palmeiras é muito forte, perdeu em Chapecó, mas estava com o time alternativo, como diz o Cuca, vai jogar na quarta com o time completo e vai com o completo também contra o São Paulo, não vai querer perder. Agora vamos dar uma olhada numa declaração ontem do Rogério Ceni logo após a partida, no programa Bem Amigos, do canal Sport TV. Olha o que ele falou sobre aquele lance com o Rodrigo Caio e sobre a convocação do Rodrigo Caio feita pelo Tite. Confere aí. Quando ele fez a menção ao não cartão para o jogo, eu até discordo.
O Jô empurrou o Rodrigo Caio e poderia ter sido punido com um cartão amarelo. Eu cobro todos os jogadores e no dia do jogo eu falei para ele, eu perguntei se ele sabia que o Jô tinha 2 cartões. Mas é muito fácil falar de um treinador que tem 8 jogos na seleção brasileira com 8 vitórias e eu acho que o Rodrigo Caio, me desculpa, se eu fosse treinador da seleção brasileira eu levaria ele para a seleção, mas pelo futebol que ele joga. Não pela atitude de tomar um cartão, porque senão daqui a pouco, cada um que acusar um cartão amarelo tem que ser convocado para a seleção brasileira. Mas talvez, tanto o Rodrigo, que eu tenho uma admiração, um carinho muito grande por ele, quanto o Tite, que hoje é o melhor treinador do Brasil, considerado por muitos o melhor treinador do mundo, sejam pessoas melhor do que eu. O que você achou desse comentário do Rogério Ceni? Eu achei mal, assim. Primeiro, ele discute, é discutível o que ele fala do Jô. Eu acho que o Jô não fez falta, foi o Rodrigo Caio que pisou na perna do goleiro, foi tudo certo. O Rodrigo foi certo. E a outra, eu não sou melhor nem pior que ninguém, mas eu sou igual o Tite e o Rodrigo Caio. Entendeu? Eu faço as coisas certas e o Tite está convocando o Rodrigo Caio pelo futebol que ele tem. E deu uma explicação a mais. Também pela honestidade. Mas o futebol é que é convocado. Não foi a honestidade do Rodrigo Caio que fez com que ele fosse para a seleção. Foi o futebol que ele apresenta. E o Tite gostou também muito, como todos nós, ou a maioria de nós, gostamos da atitude honesta que ele teve. Né? O Rogério também não é pior nem melhor que ninguém. Ele só pensa diferente. Legal. Ó, já que a gente está falando desse lance do Rogério, né? Que rendeu muito ainda, Jô, Rodrigo Caio, naquele lance da semifinal do Campeonato Paulista. Vou fazer um contato agora com o André Campi, que parece que o Jô fez um elogio ao Rodrigo Caio hoje pela manhã. Não é isso mesmo, André Campi? Muito boa tarde. Oi, Ivan, boa tarde a todos. Exatamente. O Jô foi escalado pela assessoria de imprensa do Corinthians para dar entrevista coletiva hoje aqui no centro de treinamento, depois de uma segunda-feira de folga. Reinício de trabalho pensando no jogo de domingo contra o Atlético Goianiense em Goiânia pelo Campeonato Brasileiro. E o atacante do Corinthians comemorou, sim, a convocação do zagueiro do São Paulo para a seleção brasileira. E ele explicou por quê. Eu fiquei muito feliz, mano, quando eu estava até com a minha esposa conversando logo após a convocação, e é muito bom você ver uma pessoa sendo recompensada não só pelo futebol que ele apresenta, que é um ótimo zagueiro, e sim pela atitude que ele teve, né? Antigamente era os craques, agora dá pra qualquer um. Vira, por favor. Vamos lá, Andrei, tá contigo a bola. Hoje é um dia especial para o Corinthians, porque o clube anunciou um reforço, não é um reforço qualquer, um jogador que conquistou 4 medalhas olímpicas, 2 títulos mundiais, serviu a seleção brasileira há 16 anos, é um dos maiores nomes da história do vôlei brasileiro e mundial. Ele está aqui ao meu lado e vai vestir a camisa número 10. A gente está falando, claro, do Serginho, que vai falar desse orgulho em vestir nesse momento, aos 41 anos, essa camisa e continuando fazendo aquilo que você mais gosta, que é jogar vôlei. Serginho, boa tarde. Boa tarde. É um prazer muito grande poder vestir essa camisa, um manto sagrado, juntamente com a cidade de Guarulhos, na qual nosso prefeito Guti abraçou. Então a gente vai lá sacudir essa cidade, jogar para mais de 7 mil pessoas no ginásio Pascoal Tomeu. E a Fiel agora tem um time de vôlei, então vou deixar meu sangue e minha vida por ela. Começa a treinar quando? Primeiro campeonato quando? Bom, nosso técnico Alexandre Stasioni já disse que é dia 12, então a gente vai começar a treinar, já fazer uma pré-temporada, que a gente tem grandes campeonatos aí para frente. O Campeonato Paulista, e o desafio é participar da Superliga em outubro, é isso? Exato, a gente vai lá, vamos forte para a gente conseguir essa vaga, para a gente estar na Superliga com muita força. Certo, obrigado ao Serginho, novo camisa 10 do Corinthians, viu, Ivan? É isso aí, Serginho, alegria em pessoa, grande abraço a ele, muito obrigado pelas suas informações, André Campi. O Globo Esporte vai para um rápido intervalo e na volta vamos falar do Santos, que entra em campo hoje pela Libertadores. E olha, péssima notícia pro Santista, hein? Lucas Lima está machucado e não joga, é já já. O ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosell, foi preso em uma operação da polícia da Espanha, que investiga lavagem de dinheiro e envolve amistosos da seleção brasileira. De acordo com a polícia espanhola, a empresa de Sandro Rosell promovia partidas da seleção, cobrava comissões irregulares pelos direitos de imagem e mandava o dinheiro para paraísos fiscais. E isso foi antes dele assumir o Barcelona. Na época, o presidente da CBF era Ricardo Teixeira, que, segundo a imprensa espanhola, também é investigado. Bom, Casão, volta pra cá que o Fala Casão de hoje tá só começando nesse segundo bloco. Tá contigo a bola. Roda a vinheta. Para de fazer pose. Meu, vai e bate. Os jogadores estão fazendo muita pose. Olha a corridinha. Pergunta agora no ar.
Fala, Casão, aqui é o Guilherme. Então, o Vanderlei, ele não vai pra seleção porque ele não merece ou porque ele não é marqueteiro? Não merece? Vanderlei, goleiro do Santos. O Vanderlei é muito bom goleiro. Já era no Curitiba e no Santos faz grandes defesas. Ó, os goleiros da seleção brasileira estão abertas as vagas lá. Não tem nada definido. Você viu que a convocação foi toda diferente agora. Então, o Vanderlei não importa a idade. Não importa o marketing também. O que importa é pegar. Ele tem chance para estar em grande fase, né? Por falar em grande fase, vamos falar do Santos, que entra em campo hoje pela Libertadores, último jogo da fase de grupos, enfrenta o Sport Cristal, e essa é a colocação. O Santos, na verdade, já está classificado para a próxima fase, que pega o Sport Cristal e esses dois times do meio, o The Strongest e o Santa Fé, se enfrentam e um desses times deve cair. O Santos já está classificado. Agora, a péssima notícia para o Santos é que Lucas Lima se machucou na última partida, teve estiramento na coxa direita. O Lucas Lima se machucou no jogo contra o Curitiba. O Santos venceu na Vila Belmiro e a expectativa de recuperação é de 20 dias. E a má notícia é que o Lucas Lima pode ser cortado da seleção brasileira para os amistosos contra a Argentina e contra a Austrália. Tá faltando camisa 10 no futebol brasileiro, como o Lucas Lima, Casagrande? Pô, tá faltando camisa 10 no mundo. São poucos hoje que jogam com camisa 10 e representam mesmo a importância dessa camisa na história do futebol mundial, né? Você pensa em Rivelino, você pensa em Zico, Maradona e o Pelé. Pelé é aquele que representa a camisa 10. Toda essa glória, essa moral que a camisa 10 tem é por causa do Pelé. Sem dúvida alguma, o atleta do século representou com a camisa 10. O maior de todos. Então vamos dar a escalação agora do time do Pelé que entra em campo hoje pela Libertadores. O Santos deve entrar em campo assim, com essa formação: Vitor Ferraz, Vanderlei, Vitor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo e Zeca. Aí temos o Renato, Vladimir Hernandes, Thiago Maia, Copete, Vitor Bueno e Ricardo Oliveira, o centroavante. O time do Santos enfrenta então hoje o Sporting Cristal. Vamos falar do Palmeiras? O Palmeiras joga amanhã pela Libertadores, jogo importantíssimo, e o Léo Bianchi traz informações pra gente. Cuca conversou com o grupo todo. O assunto não era derrota para a Chapecoense. O foco agora é o Atlético Tucumã da Argentina. A conversa agora é sobre Libertadores. Todo mundo está esperando esse jogo. Não é que a gente prioriza um campeonato ou outro, mas a gente sabe que a Libertadores é diferente, é um campeonato diferente. O Palmeiras lidera o grupo 5 e pode até perder por 1-0 para o Tucumã amanhã, que se classifica para a próxima fase. Não é porque uma derrota de 1-0 ou um empate classifica a gente que a gente tem que entrar para empatar, não. A gente tem que entrar para a vitória. A equipe titular que jogou contra Vasco e Internacional deve ser repetida amanhã com apenas uma alteração. Thiago Santos ganha a vaga no meio-campo, no lugar de Felipe Melo, que está suspenso na Libertadores. Quase a mesma característica, o Felipe Melo tem uma saída melhor, isso aí a gente sabe. Mas o que pode esperar é que vou dar a vida pelo time. Acho que sempre quando eu entro, eu sempre quero dar o meu melhor. Acho que não vai ser muito diferente, não. Enquanto o Thiago Santos falava sobre a oportunidade de ser titular na Libertadores, o Felipe Melo treinava com os reservas. Mas no fim da atividade, o clima esquentou. Felipe discutiu com o preparador físico Omar Feitosa, que estava apitando o jogo de 2 toques. O motivo? As marcações e o placar do jogo. O tom da discussão foi tão ríspido que o técnico Cuca chegou para separar a confusão. Ninguém do clube falou oficialmente sobre o bate-boca entre Felipe Melo e o preparador físico Omar Feitosa. O Palmeiras está tratando o assunto como lance normal de treino que já foi resolvido no vestiário do centro de treinamento. E olha, você pode participar pela hashtag GE São Paulo do Fala Casão, como nós vamos fazer agora. O Christian Fati vai fazer uma pergunta para você, Casão. Fala, Casão. Christian Fati aqui de São Paulo. Queria saber da briga do Felipe Melo com o Omar. Ele é encrenqueiro ou isso faz parte do futebol? Do Felipe Melo com o preparador físico? É. Normal. Isso aí cansou de acontecer comigo isso. Na minha época era de sábado. O treinamento de sábado. O rachão, todo mundo quer ganhar, uma coisa diferente. É uma coisa esquisita que eu não entendo até hoje no futebol. O rachão, ninguém quer perder. E essas discussões com o árbitro do rachão, eu cansei de fazer também. Legal. Então se prepara para a próxima pergunta do Fala Casão. Fala, Casão. Aqui é Alexandre, torço pro Corinthians. Eu queria saber se pro Campeonato Brasileiro o Corinthians precisa contratar mais alguém e para qual posição que você acha que ele deveria contratar? Contratou o Cleison, que é muito bom jogador da Ponte Preta. O time do Corinthians é muito bem armado. Eu acho que não é jogador que está faltando um pouco de audácia no time do Corinthians. Domingo contra o Vitória fez um jogo para empatar. Não aconteceu nada no jogo. De repente aconteceu uma jogada e fez o gol. Mas em 38 rodadas não vai acontecer isso sempre. Então o Corinthians tem precisado de ser mais audacioso
no Campeonato Brasileiro para querer conquistar alguma coisa, uma vaga na Libertadores ou quem sabe lutar pelo título. Tem que ser mais audacioso. Tá certo. Ó, é o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo agora no Globo Esporte, porque no próximo bloco tem estreia de um super quadro aqui no nosso programa. São os carrascos dos goleiros. Tá imperdível, tá bacana demais, então fica ligadinho. Olá, bora. Que coisa linda, Felipe, vem. Quantos gols eu vou fazer? Você tá me desafiando? Então tá bom. Bora. Toma, gostei. Volta. Olha só, o Globo Esporte vai começar a exibir a partir de hoje a série Os Carrascos. Nós vamos mostrar para vocês que estão em casa quem são os caras que tiram o couro dos goleiros. E olha, podemos admitir que os goleiros de fato são aqueles caras que mais treinam no meio do futebol. Os primeiros a chegarem e os últimos a saírem do gramado. O Marco Aurélio Souza conta pra gente essas incríveis histórias a partir de agora. Eles andam em pequenos bandos, são os primeiros que pisam no campo e os últimos que vão embora. O gol é um cofre. Ganhar o direito de defender esse tesouro é missão para poucos. Uma vida com apenas 2 regras. Sem sofrimento no treino, não existe festa no jogo. E aqui, quem manda é o carrasco. No Santos, o sorriso chega antes. Só depois vem o ar azul. Quando a gente chega aqui, vê a felicidade, vê esses 3 campos, vê o centro de treinamento, é muito prazeroso. A gente já é apaixonado pelo futebol. Ver essas coisas, ver os goleiros, o trabalho tá dando resultado, isso que é fundamental. Vambora! Que beleza! Segundo o Departamento de Estatísticas aqui do Santos, Arzul já passou a marca de 1 milhão de chutes só nos treinamentos. Perna direita, perna esquerda, sua pontaria é invejável. E ele adora um desafio. 3 alvos pro Arzul. Segunda tentativa. Boa, hein, professor? No Corinthians, o pé certeiro de Mauri é uma arma. Só que você, com essa fala mansa, tira o couro dos caras. Não pode? Bola fácil. Rapaz, que é verdade. Tá aí no meio e abre a passada, foi o que eu falei, ué. Boa bola, gigante! No São Paulo, o homem que trabalhou com o Rogério Ceni 14 anos segue dando ordens. Haroldo é o dono do campinho dos goleiros no centro de treinamento. Se o cara é goleiro é porque ele gosta mesmo. Porque é o atleta que mais trabalha mesmo. Quando o Rogério Ceni encerrou a carreira, a direção do São Paulo resolveu trocar o preparador dos goleiros profissionais. Haroldo foi cuidar das categorias de base. Exílio que durou apenas uma temporada. O maior ídolo da história do clube virou treinador e sua primeira ordem foi: tragam o Haroldo de volta. Um carrasco que nos tempos que era jogador foi companheiro de outro carrasco. No Juventus da Moca, Haroldo era o experiente titular, Arzul era o jovem reserva. Treinava pra caramba. Quando ia tomar banho, rasgava a toalha com o dente. Hoje eu não treinei direito, esse negócio todo aí, tá, 20 bolas pra lá, 20 bolas pra cá. Calma, Haroldo, amanhã é outro dia. Que é outro dia nada, se eu morrer. Vamos fazer o trabalhinho de... Do outro lado do muro trabalha o carrasco que deu a primeira oportunidade para Arzul nos profissionais do Santos. Oscar foi campeão da Libertadores no time que tinha Neymar, Ganso e o goleiro Rafael. Já está na 4ª temporada no Palmeiras. Você não tem nenhum problema de ser chamado de carrasco, né? Não. E eu vou no osso, como eu digo. 1, 2, boa, vamos, não pode parar. E não pense que carrasco é coisa de clube grande. O Audax, time que o goleiro joga como se fosse um jogador de linha,
também tem. Carrasco bonzinho, né? Não, isso não existe. Boa bola, vamos, Miote! Desde a pré-temporada, nossa equipe acompanhou os preparadores e seus métodos. Vai, pôs a barra no chão. Boa. Subiu no caixote, pliometria. Vamos, saltou. Isso, bola alta, vem. Bora. Que coisa linda, Felipe, vem. Boa, Felipe. Vai, pô. Ó, vem. Isso. Não. Cai e passa direto, Vamos. E... Vou chamar esse pessoal da Globo aqui, hein? Estão todos concentrados, vamos. E... 4 bolas. Quantos gols eu vou fazer? Você tá me desafiando? Então tá bom. Bora! Uma, gostei. Volta! Isso, gostei! Agora! Vai! Aí! Os times trabalham normalmente com 4 goleiros, 2 considerados prontos e mais 2 em formação. Corinthians, Palmeiras e Santos vivem essa situação. Já no São Paulo, 3 goleiros disputam a titularidade nesses primeiros meses da temporada. Vai, sai, vai, vai, gostar. Vai, aí. Isso, saiu. Isso, aí. Aqui os verbos são sempre os mesmos: cair, levantar, repetir, cansar, reclamar. Vamos, vai! Isso aí! Ah, meu Deus! É cansativo agora, mas lá na frente a gente espera colher os frutos. Aqui o colchão é verde. O descanso é no gramado. Não tem jeito. Como eu disse, caiu, não levantou, sai que tem o próximo. Pegou! Excelente! Pegou! Boa! Excelente braço! Dói todo, dói o corpo todo. O professor falou que o treino é 1h20 e tal, mas parece quanto tempo? Meu Deus, parece 3 dias. Não vai nessa, não vai nessa, não vai nessa. Tem muito mais. Não vai nessa não. Esse só foi aquecimento. Agora vai começar o treino. Acabou o treino hoje? Não nada, que foi só pra aquecer agora. Tem lá com o Rogério agora. Vocês fazem falar que acabou a memória da câmera. Acabou, não tem mal que filmar, pelo amor de Deus. Acaba esse trabalho, vai. Vamos trocar. Você vai no gol, vou ficar filmando agora. O teste para os novatos. E Mauri prepara uma aula de matemática no Corinthians. Que demais, hein, Casão? É justo dizer que a profissão de goleiro é a mais sofrida no futebol? É a mais sofrida, mas é a mais gostosa. Você viu o que o Azul falou? Acho que foi o Azul. Quem vai jogar no gol foi do São Paulo. Quem vai jogar no gol é porque gosta. Pra fazer isso tem que gostar muito. Eu trabalhei com diversos treinadores de goleiro. E essa profissão foi inventada pelo senhor Valdir de Moraes, que era jogador do Palmeiras para... Aê, chega mais uma ótima terça-feira. Seja muito bem-vindo ao nosso Globo Esporte, que hoje está quentíssimo. Começamos o programa de hoje com a vitória de ontem do São Paulo, que fazia um tempão que não ganhava uma. Rogério Ceni terminou o dia sorridente, com boas tiradas. Eu me acho tão bem educado. Eu vi entrevistas de muitos treinadores que não tratavam vocês bem e eu trato vocês super bem. Eu acho, menos que eu trato vocês super bem, né? Claro que falar com a imprensa é só parte do trabalho. Ele tem tarefas bem mais importantes, como, por exemplo, escalar o time. E o escolhido para encarar o Avaí teve Diego Lugano, no lugar de Michael. E eu coloquei o Lugano na sobra, que é o lugar onde ele já jogou no São Paulo e teve sucesso. E também muito pela sua liderança, muito pela figura do Lugano dentro do campo. O uruguaio teve atuação segura. Aos 36 anos, só não mostra a mesma desenvoltura para sair jogando. Lugano. Que foi agora, Lugano? Sorte dele é que na primeira vez em que o sistema defensivo permitiu, Marquinhos isolou. Olha o gol pra fora! Lá na frente, aos 10 minutos, bela ajeitada de Marcinho e primeiro gol de Lucas Prato no Morumbi, feito com o pé. É do São Paulo, é do Prato!
Por cobertura, Cueva quase fez o segundo. Foi a melhor chance do peruano no jogo, que foi substituído de novo e cada vez mais parece não ser uma unanimidade entre os torcedores. Olha a saída do Cueva ali, ó. Alguns vaiando o Cueva e outros aplaudindo o jogador. Honestamente, eu, talvez concentrado no jogo, eu não escutei nenhuma reclamação da torcida quando ele saiu. E ele saiu, na minha opinião, pelo cansaço. Só que a noite era das tiradas de Rogério. E ele ficou sabendo que algumas vaias, na verdade, foram pela entrada do volante João Schmidt no lugar de um armador. Então não era uma vaia para o Cueva, a vaia era para o treinador. Rogério. Já isentamos o Cueva de qualquer problema, que é o mais importante.